poderia deixar de falar da nossa viagem. Aqui eu estou com o programa e tem todos os dados. Nossa viagem no dia 24 de junho embarca para Tel Aviv, chegando em Tel Aviv no dia 25 de junho. Tel Aviv, visita-se a cidade de Tel Aviv, depois vai-se para Galileia. Da Galileia vamos para Jerusalém. Jerusalém a gente permanece muitos dias aí visitando tudo que importa lá na Terra Santa. Depois, no dia 2 de julho, nós viajamos para Roma. Ficaremos em Roma 3 dias, 3 dias incompletos. E no dia 5 de julho, a gente vai para a Toscana. E lá na Toscana, nós ficamos num hotel maravilhoso em Siena, dentro das muralhas de Siena, na cidade histórica. E de lá a gente passeia para as viniculturas, tomando vinho, comendo apreciando a gastronomia da Toscana, visitando as cidades que estão lá vizinhas. Então você pode ligar, segunda-feira, ligar para a Igreja de São Sebastião, você tem todas as informações, nós já temos um grupo. E eu quero falar aqui dos hotéis, são todos muito bons, todo mundo já sabe, né, o padrão nosso. Eu queria falar, inclusive, dos preços. Deixa eu ver aqui, ó. $3.460 para a parte aérea, toda a parte aérea, mais a parte terrestre, Israel. Ou seja, $3.400 é só multiplicar por 3, que vocês vão ver quanto que dá mais ou menos. E a parte da Itália, €1.350. Ou seja, vai dar uns 13, 14 mil reais, que pode, inclusive, serem parcelados. E no dia 25 de março, último sábado do mês de março, dia da Anunciação, né? Nós teremos, sábado, às 16 horas, no Salão Paroquial, a primeira palestra, o primeiro curso, o primeiro módulo do curso sobre Israel e Terra Santa. Nós teremos às 16 horas, eu vou dar um apanhado do que é Israel, da Terra Santa, da sua importância, da sua história, dos lugares que a gente vai visitar, o significado genérico da Terra Santa, desde a época, enfim, desde o século IV, desde os primeiros testemunhos de peregrinação à Terra Santa. Então, dia 25 de março, especificamente orientado para esta viagem. Muito bem. Vamos agora assistir a um vídeo sobre a devastação do bioma cerrado. O motivo principal da devastação é a exploração do solo e das águas para o agronegócio. Vamos conferir. O corte ilegal da madeira e as queimadas destroem as matas para serem transformadas em campos para a pecuária extensiva e o agronegócio, com a utilização de agrotóxico que contamina as águas e as comunidades circunvizinhas. O Cerrado se tornou a nova fronteira agrícola do Brasil, utilizado para a produção de soja e cana-de-açúcar. Sua biodiversidade está fadada a desaparecer em apenas 20 anos, se o ritmo de desmatamento continuar inalterado. E contribuirá com esse processo de degradação a proposta do governo federal, pressionado pelo agronegócio, o Mato Piba, região que compreende partes dos estados de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. O objetivo do Mato Piba seria investir em infraestrutura, inovação e tecnologia e ampliação da classe média rural. Entretanto, o que se esconde por detrás das palavras é a exploração dos solos e das águas do Cerrado para o agronegócio. Por não ser conhecido por nós, não ter tido discutido conosco, com as comunidades ribeirinhas, com as comunidades nativas, indígenas, os pequenos agricultores, nos deixa bastante preocupados. As pessoas nos alertam, os conhecedores estudiosos, que vai ser um impacto muito negativo na vida deste bioma. O Mato Piba provocará o desmatamento de grandes áreas, sequestrando a terra dos povos e comunidades tradicionais e ocasionará a compactação dos solos, modificando sua química e sua vegetação, bem como alterará o regime das águas, trazendo efeitos danosos
a todo o território brasileiro. Eu botei o nome de matar tudo, não é? Porque não vai matar, não é só o índio, não, vai matar até o branco. O branco só vai criticando nós para poder pegar do nosso terreno, tanto menino que tem sofrendo. Nós já fomos em Brasília para fazer protesto, para ver se nós pegamos o nosso direito, não é? Eu acho que poderia criticar também, com tanta veemência que a campanha da fraternidade agora está fazendo, podíamos fazer uma memória. Quando se teve aquela ideia maluca da transposição do Rio São Francisco, que foi apresentado como sendo em benefício das populações locais, quando na verdade todo mundo sabe que foi para servir ao interesse das grandes indústrias. Não houve tanta gritaria. Teve o bispo lá que fez aquela greve de fome e foi aconselhado pela CNBB, pelo próprio Papa, a parar a greve de fome, etc. Mas eu gostaria que houvesse mais empenho naquela época e não somente agora, para que realmente se analisasse com muito cuidado o que significa o que significou e significa esse projeto de transposição do Rio São Francisco. Para nós, para mim pessoalmente, não ficou tão claro se aquilo ali era de fato em benefício, o que me parece não muito, ou se era para servir benefício do povo, para servir as grandes indústrias, inclusive com muita propina, muita roubalheira, com muito dinheiro sendo surrupiado. Então, isto é muito importante. Agora, outro lado da questão, nessas férias agora do fim de ano, em janeiro, eu estive em Portugal hospedado na casa de um professor, um português que foi professor, é um grande especialista, um dos maiores especialistas do mundo na área de mineralogia. Ele trabalhou, inclusive, em países da África e deu aula em Ouro Preto e trabalhou no Brasil e é consultor de grandes empresas. E ele estava explicando, não dá tempo de falar agora, sobre o desastre em Mariana. Ele falou muita coisa interessante. Em primeiro lugar, a gente não pode responsabilizar uma instituição, ou quem quer que seja, é um conjunto de fatores. É igual desastre de avião. Não é uma coisa que falhou. Houve falha de todos os lados, inclusive do atual governo do estado de Minas Gerais. E, portanto, o governo, empresas e outras tantas coisas, o governo deixou o pedido lá para o acréscimo da usina que precisava da aprovação do governo de Minas. E, como sempre, né, tem que passar uma propina, se não passa a propina, vai lá para a gaveta. E esse atraso foi um dos motivos também, não só o único, mas foi um dos motivos também. Então, a gente tem que ter uma visão um pouco mais ampla, sabe, das coisas, não ficar só martelando um lado da questão. E uma coisa no acidente de Mariana, grave acidente, uma coisa absurda aquilo ali, a empresa, praticamente todo mundo vai, a mídia toda vai na empresa, aquela empresa que está lá, inclusive com sede na Inglaterra, e ela tem muita responsabilidade, sim, eu falei aqui sobre isso. Mas por que o prefeito de Mariana não quis punir a empresa? O prefeito de Mariana não quis punir a empresa e quis que ela continuasse no município, porque se ela saísse, a cidade de Mariana se extinguiria do mapa. Acabaria lá a fonte de recursos para muita gente, principalmente para trabalhadores pobres. A gente tem que olhar os dois lados da questão, tá? Não é só um lado, não. Ou seja, devemos cuidar, devemos vigiar, mas não devemos impedir exatamente uma marcha da história irreversível, senão nós acabamos matando aqueles que querem salvar. Muito bem, nós temos ainda mais... Aqui eu tenho uma participação do Renan Prates. Ele faz uma grande crítica severíssima à Conferência dos Bispos do Brasil. O Renan é
ele fala algumas coisas, eu acho que a gente nunca pode dizer que está completamente errado, né? Há muitas coisas aqui que procedem. Mas se eu posso dar uma explicação desta vinculação dos bispos brasileiros com uma determinada forma de pensamento e ideologia, tem uma história por detrás e tem uma realidade que apela para que a igreja no Brasil tenha uma perspectiva de libertação no sentido completo e total do termo. Ou seja, no Brasil nós convivemos com muita exploração e seria muito omisso da parte da igreja se ela não denunciasse isso e não apoiasse determinadas políticas sociais que visassem minorar um pouco a situação degradante em que vive grande parte dos brasileiros num país tão rico. Voltamos daqui a pouco.